E aí, gente, aqui é o Kovacs do canal Kovacs React. E se você tá vendo esse vídeo, essa aqui é a parte 2 do vídeo de como o ZZZ se tornou o meu jogo favorito 2 de 2. Então, bora pro vídeo. Liga no vídeo original, deixa o like lá, deixa o like aqui. E é isso. Se você não viu a parte 1, por que você não viu a parte 1? Que você quer exatamente a parte 2 do parte 1. E também tem um vídeo original, tem outro vídeo da parte 1 que você não viu. Tem 3 vídeos pra vocês verem, pra vocês verem esse vídeo aqui específico. Então, deixa o like, se inscreva no canal, bater a média de 1.200 inscritos até o final do ano, pra gente garantir a roupa de maid no próximo ano, porque é bem simples. A artista fazendo a roupa de maid falou que ia demorar um pouquinho mais do que eu esperava, que eu achava que dá pra terminar em janeiro, sabe? Final de janeiro. Não, parece que vai demorar uns 2, 3 meses. Então, eu aviso tudo quando tiver pronta a roupa de maid. E, gente, quando bater a meta de 1.200 inscritos até o final do ano, eu vou dar uma nova meta pra gente bater. É isso aí. Novo vídeo, 3, 1 e play. A versão 1.3, vambora. 1.3 foi outra versão bem modesta em conteúdo, meio que uma preparação para o que seria 1.4. Aqui tivemos Cinema. o lançamento do último membro dos Fios de Kalindon, o Lighter. Teve até um evento com ele, com modo de combate de lado. E tivemos o lançamento Foi muito bom, tá? da Yanagi, Meu maior arrependimento é não ter pegado o Lighter, cara. uma das personagens da Seção 6. Já tínhamos um membro da Seção 6 no jogo, que era Soul Era só uma. que estava no jogo desde o lançamento, e ambas as personagens têm algo em comum. As duas são Onis. No trailer da Yanagi, acompanhamos ela se infiltrando no clã dos Onis para propor um acordo de paz. Os Onis eram uma raça que guerreava com Nova Eridu há muito tempo, tanto que a raça deles não tinha cidadania reconhecida em Nova Eridu. O diálogo da Yanagi com a líder dos Onis é bem interessante, porque ela fala que as duas estão lutando uma guerra iniciada por pessoas que nem vivas estão mais. E depois das duas conversarem, a líder dos Onis, que já estava bem doente, se sacrifica para Yanagi reportar aos seus superiores a seguinte mensagem: o clã dos Onis traiu a sua líder e a matou para acabar com a guerra. Em troca disso, a Yanagi absorve o sangue da líder dos Onis para se tornar a nova líder deles, se tornando ali meio Oni e sacrificando até um pouco da sua vitalidade e parte da sua visão no processo. O futuro dos Onis e onde ele... por isso que ela usa óculos. Eles moram hoje em dia a gente não sabe direito. Eu não lembro de ter cruzado com nenhum Oni durante a minha jogatina. Mas só pelo parte que não, né? Será que vai aparecer algum Oni, mano? O fato da Soukaku fazer parte da Seção 6, um dos grupos de elites mais respeitados de Nova Eridu, dá a entender que eles... O Oni tá aqui, tem Oni por aí. Meio que ganharam a cidadania. E quando eu falo que esse grupo é famoso, meu amigo, quando eles passam na rua, já agrupa um monte de fã-clube deles. Se controle, mulher! E sabe o mais louco disso tudo? Toda essa lore com essa animação da Yanagi, tudo isso aí não tá no jogo. É um conteúdo extra que o Zenless posta nos seus canais. E tem diversos outros conteúdos que não mostram no jogo. Tem clipe musical, tem curtas apresentando alguma lore dos personagens. Ano passado saiu uma literal abertura de anime feita pelo IT Studios sobre o ZZZ. A história da Yanagi... Cara, era oficial do ZZZ? Só que é tipo, um artista fez assim, mas não, é oficial mesmo. Que massa. Foi outro episódio especial, então vamos pular ele. Mas eu quero aproveitar, já que não temos histórias pra contar nessa versão, pra falar sobre eles. Os endgames. Mas o que é um endgame, Matheus? Falando exclusivamente dos ZZZ... mas esse bicho é um bosta, cara. Os endgames são modos de combates mais desafiadores e que exigem uma compreensão mais aprofundada sobre as mecânicas do jogo. Desde pra compreender mais como cada personagem funciona e até mesmo como os próprios inimigos funcionam. Os endgames existem principalmente para dar algum sentido à sua busca de personagens novos. No ideia, farm infinito. Farm de equipamentos que tem os melhores status possíveis. Cara, eu tô tentando pegar um DVD bacana pro meu U, cara. Um objetivo final para um jogo que ainda não tem um final. Sobre os modos de jogo que são considerados endgame, existem muitas divergências. Aqui eu vou falar a minha. Esse aqui eu não gosto muito. Esse aqui é legal, eu gosto. Esse aqui é bacaninha. Esse aqui é o básico. Notas. 4, 3, 2, 1. Nadir, acho que é pro 3, esse aqui fica 2, esse aqui fica 2, esse aqui fica 1. Esse aqui é muito bom.
opinião do que eu acho, do que eu considero ser um endgame. A Torre do Infinito. Basicamente, a Torre do Infinito é um modo de jogo onde você vai subindo andares e enfrentando inimigos cada vez mais fortes. É um dos modos de jogo mais difíceis e desafiadores, visto que nos primeiros andares é tudo às mil maravilhas, você mata ali tudo fácil, tem vezes que você mata até com um golpe só. Já em andares superiores, os bosses começam a te matar com 1 a 2 tapas. Algumas pessoas É muito assustador essa bosta. podem não considerar a torre um endgame, porque ela não reseta as recompensas. Até por isso muita gente até ignora os andares mais altos, porque o jogo para de dar policromo. A recompensa fica apenas como uma realização pessoal mesmo, ou um enfeite bem bonito para o seu Poxa, esse é o inferno do endgame? perfil, não é verdade? Mas os endgames mais famosos do jogo são dois, que resetam seus bosses e as recompensas a cada 2 semanas. O primeiro deles é a Defesa Shiu, uma série de combates em 2 equipes, onde você tem que terminar os 2 combates em 10 minutos. Claro, esse é o tempo máximo, mas o certo mesmo é você finalizar os combates em 5 minutos, para poder resgatar a recompensa máxima, que é a do Rank S. Quanto maior É muito bom, é um negócio muito... nota, mais policromos você ganha. A Defesa Shield tem 7 etapas, e depois que eu formei 2 equipes boas, eu fiquei bem feliz porque eu tava conseguindo finalizar tudo no Rank S. Só que aí veio o segundo endgame, o Investida Mortal. Isso aqui é absurdo, cara, mas é muito bom. Isso aqui é bem complicado, porque você precisa enfrentar 3 bosses da história, só que na versão aprimorada deles. Mas o objetivo aqui não é acabar com a vida dos... Cara, eu detesto esse boss aqui história, específico. só que na versão aprimorada... Esse aqui eu detesto completamente, porque não tem nenhum bicho das minhas coisas, das minhas builds que não consegue ganhar dele aqui direito. deles. Mas o objetivo aqui não É é que eu tenho só atacante e a minha Abby, sabe, de Anomo. Então é tipo... Não dá. acabar com a vida dos bosses, pois aqui a vida deles é infinita. O seu objetivo Infinita não dá, não é não, porque tem uns caras que conseguem matar, mano. é causar o máximo de dano possível para alcançar 20 mil pontos e ganhar as 3 estrelas. E para bater esses 20 mil aí antes do tempo acabar, você vai precisar de um time bem buildado. E a parte complicada, você precisa de um time de 3 personagens para cada boss. Só que nesse modo havia uma desculpa para você não se sair bem com todas as equipes, pois você só recebia policromos até bater 6 estrelas. Se você batesse as 9 estrelas, você ganhava uns drops menos interessantes, ou seja, É bom, eu acho bom, mas não é tanto assim, sabe? você podia se esforçar para bater as 6 estrelas e pronto. Para que tentar bater as 9 estrelas? Bem, Por puro ego. recentemente o ZZZ adicionou uma insígnia para pôr no seu perfil, mostrando a sequência de investidas mortais que você concluiu com 9 estrelas. E eu, que tenho um psicológico fraco, que não podia ver uma divisória dos azulejos na calçada, que eu já criava uma rivalidade totalmente ilusória de se eu pisar na divisória de qualquer azulejo, a partir de agora todos os membros da minha família irão morrer automaticamente. A partir de Acho justo. Não, agora é justo. virou obrigação fechar a investida e a defesa Shiu no Rank S. Além disso, temos um Cara, eu não consegui ganhar daquele bicho, mano. endgame semanal, eu considero, pelo menos, que é o Daquela guria lá de espadinha. Vazio Perdido. Esse endgame é o meu favorito por um motivo. Ele foi criado com a proposta de ser meio que um roguelike. Você vai passando por fases que podem ter inimigos, desafios, mercadores que vão te dando buffs à medida que você vai avançando para enfrentar os bosses. E mais que isso, vários personagens Rank S ou Rank A ganharam animações exclusivas nesse modo. O Cara, eu quero o Billy, eu quero esse Billy aqui. Billy tinha movimentos de ataques novos, a Corey andava em cima da serra dela, a Ellen lançava uma rajada de gelo, mas o Mas ela foi reworkada e agora isso aí é dela. ponto que eu mais acho da hora desse modo é que quando um personagem recebe esses buffs e animações novas, ele fica disponível para você usar durante esse modo, mesmo se você não tiver o personagem na conta. E tipo, não são personagens Rank S comuns, é tipo personagens mais fortes do jogo. Claro que você não pode mexer na build e tal, mas eu fico tipo, não era para eu sentir que não tem esses personagens na minha conta? E aqui eu consigo montar equipes com meus personagens juntando com esses personagens que eu ainda não tenho, e eu enfrento bosses que são bem complicados dependendo da dificuldade, e isso é muito bom porque eu acabo descobrindo se vale a pena ou não tentar pegar esses personagens nos banners quando eles voltarem. Tanto que os 2 personagens anômalos que eu ainda Cara, meu irmão, ele se arrependeu de não ter pegado aquela mina polvo, cara. Assim, não ó. tentar pegar esses personagens nos banners quando eles... Tipo, eu gosto dela, eu gostei de jogar com ela, mas é tipo, eu consegui evitar. Porque ia vir um Hugo, eu queria um Hugo. Eu quero meu Hugo E2. Falta só mais um Hugo. eles Que voltam. eu vou achar no final desse vídeo aqui pra ver se eu consigo pegar.
Atari. Tanto que os 2 personagens anômalos que eu ainda não tinha, eu consegui testar nesse modo com meus personagens e percebi qual seria uma boa adição para eu tentar pegar no futuro e qual eu poderia descartar e substituir por um outro melhor. Mas Matheus, o que é esse tal de anômalo aí? Além das classes que eu expliquei no primeiro vídeo, existem mais 2 classes no jogo, os defensores e os anômalos. Estou excluindo os destruidores aqui porque eles nem foram lançados canonicamente na história não foram lançados ainda. Nessa época. Eu infelizmente nunca joguei com defensor nos meus times, então não vou poder comentar muito sobre. Hoje em dia meio que eles começaram a fazer sentido, mas nessa época aí, falavam até do ZZZ excluir a classe de tão confusa que era ela. Já a classe dos anômalos eu tenho um pouquinho pra falar, porque é a minha classe favorita do jogo. Ela na verdade não é fácil, tipo, é roubada, assim. Foi um momento de virada pra mim como jogador de ZZZ. Tudo começou quando eu ganhei a burnice. Até esse momento do jogo eu upava meus personagens, botava os discos padrões que o site falava lá, desse aqui, aí eu botava. Mas eu não olhava substatus nem nada do tipo. Pra mim, quem pesquisava essas coisas aí era gente chata. E esse é um comportamento que veio de quando eu jogava Genshin. Tanto que hoje em dia eu não me considero um jogador de Genshin, eu me considero mais um turista. Eu mais passeava pelo mapa do que procurava fazer uma build boa. Lembra até hoje? Cara, é igual aqui no ZZ, cara. Eu não faço build, meu irmão que faz. Tipo, eu farmo mais coisas ali, meu irmão, se vira aí, vê que tem uma coisa que preste. Tinha um samurai Inazuma que eu nunca conseguia derrotar, não lembro o nome dele, mas quem jogou aí deve saber. Acho que ele nem era difícil de derrotar, eu que era burro e não sabia fazer uma buildzinha decente. Só que eu fiquei indignado, eu investi meus tiros num boneco, não apenas num boneco, eu investi no motor exclusivo dela. Digo mais, investi os tiros no Bang Bu da facção dela. Se ela é motoqueiro, também deve contribuir no dano, não é verdade? E quando eu fui jogar com ela, rapaz, a Zuyuan que eu já não tava jogando mais, tava dando mais dano que ela. Pensa na tristeza. Então lá fui eu procurar pela primeira vez tutoriais pra saber como jogar com o personagem. Pega ali o tutorial de ZZZ Gachas, a thumb no fio da... Lançou a melhor personagem do jogo, hein? Já abriu o vídeo. Nada, que tipo de combo maluco o cara vai fazer pra aquela personagem ser bom? Começa o vídeo, o cara taca fogo no inimigo, troca de personagem e não usa mais a burnice. Agora deu cara aí mesmo, viu? Sério, na época eu fiquei indignado. Como assim eu só coloco o personagem pra ele usar uma skill e depois troco pra outro? Faz nem sentido o boneco ter um monte de outras skills. Eu me senti ofendido como se eu fosse o funcionário que trabalhou nos restantes das animações do boneco. Mas antes de explicar porque a burnice era tão roubada, eu preciso explicar como funcionam os times de anomalia. A classe dos anômalos é uma DPS como os atacantes, ou seja, são personagens que geram dano. Só que ao contrário dos atacantes que se beneficiam do atordoamento do inimigo, a forma como você gera dano com os anômalos é através da anomalia de atributo. Todos os personagens do jogo têm um elemento específico e quando você bate nos inimigos com eles, essa barrinha de atributo vai enchendo e quando ela estoura, você causa a anomalia. É engraçado ouvir isso aí, mano, porque eu era muito lerdo, cara, misericórdia, mano. Eu achava que isso aqui era uma barra de insta-kill. Tipo, se carregar aqui, o bicho morre. Daquele atributo. Por exemplo, a anomalia de gelo, você congela o inimigo. A de fogo, você deixa ele queimando, etc. Só que o mundo dos anômalos vai além. Quando você estoura uma anomalia com um personagem, em seguida você usa outro personagem com outro elemento e estoura a anomalia dele, você causa a desordem. Uma explosão de dano causada pela combinação das duas anomalias. E é desse jeito que funciona a maioria dos times de anomalias. Você tem dois anômalos causando anomalias diferentes para causar a desordem. E o motivo da burnice ser tão roubada é porque ela entra na partida, queima o inimigo e enquanto outro personagem bate, você vai estacando a queimadura que ela deixou no inimigo. Ou seja, você causa as duas anomalias ao mesmo tempo enquanto tá batendo com um personagem, tornando a sua gameplay menos caótica, já que você não precisa ficar trocando toda hora de boneco. E eu falo que esse foi um momento de virada, porque entender como o personagem funcionava, executar o que eu aprendi, de ver aqueles resultados, aquilo fez eu gostar ainda mais do combate do ZZZ, de querer aprender mais a fazer rotações corretas. Cara, eu não uso mais a burnice, cara. Eu tenho a burnice no meu jogo, mas nem uso mais ela. Nesse aqui, ó, eu tô usando tipo Miyabi, a guria de cabelo vermelho e a Sokaku. Está aí o melhor de cada boneco. E eu sei, pode parecer chato, eu achava chato pra caralho pra aprender essas coisas. Mas quando você joga e vê o resultado do que você aprendeu, meio que você diz, pô, quero mais. Agora, vamos à última versão desse especial. Vambora, cara. Vamos agora para os 48 mil minutos. Tá, poxa, verão, gente, estourou, parece que estourou um pouco de vocês. Vambora, cara. 私も
主様たちのような英雄になる。英雄となって何をなすのです？悪者を成敗する。英雄とは守るために生まれるのです。滅するのではなく。ですが雅が双剣であれば母は十分です。英雄の旅路には喪失が伴うのですから。Miyabi fazia parte de uma família de espadachins talentosos e desde criança ela parecia se interessar pela espada, o que sua mãe tentava evitar, já que ela temia que a espada também a escolhesse. A família Hoshimi carregava a Senkauda, uma espada amaldiçoada passada em geração na família que dava poderes incríveis aos seus portadores em troca de sacrifícios e a sanidade do seu portador. E a mãe da Miyabi sabia muito bem disso e por isso tentava distanciar a filha ao máximo da espada. Até aquele dia. O dia da antiga antiga capital, falei errado. No dia da queda da antiga capital, a mansão da família Hoshimi foi engolida pelo Holo Zero. Logo, a mansão foi cercada de Holos e a mãe da Miyabi começou a passar pelo estado de corrupção por conta do éter. E sem opções, ela decide ser o sacrifício da Senkauda para poder dar à sua filha a chance de sobreviver. Cara, me arrepiou pra cacete, essa música me arrepiou pra cacete, não tem como não. A versão 1.4 não foi a melhor Cinema, cara. versão da primeira temporada, ela foi a melhor versão do ZZZ inteiro. Um monte de atualizações, novos eventos, endgames, personagens rank S de graça pra todo mundo. Pare de me chamar de pobre, Royal Verse. Adicionar eu não reclamo não, me chama de pobre aí, me dê tudo que vocês podem me dar. todos os agentes do jogo com personagens jogáveis no mapa normal. Sim, agora você podia pegar o seu agente favorito e desfilar pelas ruas de Nova Eridu. Novos mapas, Arena Reverberação, o Porto Elpis. Se liga só nessa paisagem, galera, que negócio foda. Mas claro que o grande destaque da versão foi ela, Hoshimi Miyabi, a personagem com a gameplay completamente insana. Pare, eu não farei nenhuma menção ao verso de Devil May Cry nesse vídeo. A personagem que era do elemento gelo, mas por ser tão foda, inventaram um elemento que só ela tinha, a geada. E o principal, a primeira caçadora do vazio jogável. E o que é um caçador do vazio, Matheus? Há mais de um século atrás, após o início das Esferas Negras Não falou no primeiro episódio, que é verdade, né? pelo mundo, um grupo de 7 indivíduos impediu o fim da vida na Terra através de ações extraordinárias. E esses eram os caçadores do vazio. A terceira chefe da família Hoshimi, antepassada da Miyabi, ela recebeu o título de caçador do vazio após ter executado o líder do culto dos exaltistas, que era um culto que cultuava a figura dos Holos como se fosse uma benção. Sam Brigger acabou com a Esfera Negra. Olha aí, a personagem que o meu irmão quer muito que ela
chance. É uma estranha esfera negra que flutuava no céu e ela também foi a inventora dos Bang Boos. Joyce, o criador do sistema de mapeamento e localização dentro das esferas negras. Ele foi o primeiro proxy da humanidade. Coronel Vaike, Coronel Dan e a líder do grupo de mercenários Valkenhai. Cada um recebeu o O título pessoal tá fazendo uma teoria que esse cara era o Billy, antigamente. de caçador do vazio após recuar a Muralha Negra por 37 km. Ainda não temos tantas informações sobre ela, mas o que tudo indica, a Muralha Negra é simplesmente a junção das esferas negras que engoliram o resto do planeta e que formaram a muralha gigante que envolve Nova Eridu. Algumas pessoas comparam o estado atual da lua do ZZZ, que é metade consumida de trevas. E aproveitando o momento teoria, eu vou soltar a minha aqui. Eu acredito que existem outras nações no mundo além de Nova Eridu. Porque quando a fada foi ativada lá no prólogo do jogo e as outras IAs comemoraram, o jogo falou que aquilo era de fora das fronteiras de Nova Eridu. Então eu tenho essa teoria que do outro lado da Muralha Negra existem outras nações e que Que talvez se defenderam, obviamente. a gente vá visitá-las no futuro. A Possivelmente só no futuro mesmo, sabe? Muralha Negra é uma das coisas que eu mais quero ver no jogo. Infelizmente, nenhum dos mapas dá pra ver ela ainda. E supondo que ela funciona como uma esfera negra, e esse tio aqui conseguiu recuar 37 km dela, um cara no Reddit fez um cálculo baseado no que as leves astutas fizeram no capítulo 1, matando o açougueiro do beco para recuar 20 metros a esfera negra. Ele calculou que para recuar 37 km, 3 caçadores do vazio enfrentaram o equivalente a 1850 açougueiros do beco. Espero que alguém tenha avisado eles que o açougueiro do beco só dropa 3 itens de upgrade por semana. E o último caçador Deve ser uma loucura. do vazio da antiga geração, Professor Archer. O criador Cara, ele é tão legal, mas Todo ele isso- não vai se jogar nem virando, cara. do Helios, o local onde trabalhava a Carole, a professora do Wise e a Belly. E esse cara foi o cara que descobriu boa parte das informações que sabemos hoje sobre os Holos. E o mais estranho sobre o professor é que um certo dia ele decidiu entrar no Holo Zero em busca de encontrar a origem de todo aquele desastre. E desde então, ele nunca mais foi visto. Como vocês Cinema, cara, cinema. Eu queria muito contar ele, mas com certeza ele tá morto, cara. viram, o título de Caçador do Vazio é dado a indivíduos extraordinários que realizaram um feito que salvou o povo de Eridu de alguma forma. E foi algo assim que aconteceu naquele dia. Uma esfera negra chamada Argus começou a se expandir absurdamente em pouco tempo e começou a consumir boa parte de um distrito próximo. E foi por isso que a jovem Miyabi foi chamada para ajudar a resolver aquilo. Nessa época ela ainda não tinha formado a seção 6, mas naquele helicóptero ela conheceu seus futuros companheiros e também a representante da organização mais arrombada do ZZZ. 指揮官切り札というのは彼女若くて Filhos de uma... 無礼でそそっかしい指揮官、なぜ民間人が監視艇に？こちらトップスを代表して来られたコモン殿です。よろしくね執行官 A Tops é um conglomerado de várias Que empresas não são tão tops assim. muito influentes de Nova Eridu, na verdade as mais influentes. A organização é tão influente que chega até a rivalizar com o próprio governo da cidade, tanto que uma representante deles está ali discutindo e dando a opinião de como os militares devem agir. De acordo com ela, será impossível parar aquilo, pois dentro da esfera negra Argus reside um gigantesco etéreo chamado Lerna. O nome Lerna inclusive é uma região de Argus, que diziam ser a morada da Hidra da mitologia grega. E o problema desse gigantesco etéreo é exatamente o mesmo da Hidra. Ele cria vários núcleos falsos à medida que vai crescendo. Ela é totalmente contra a Miyabi entrar na esfera negra, visto que se ela morrer pro Lerna, imagina o tipo de etéreo que essa mina pode virar. Então ela vai lá e dá uma solução mais fácil. Que tal a gente detonar aquele pilar Shio ali que está quase sendo engolido pela esfera negra? A explosão seria tão grande que poderia matar todos os etéreos de dentro do rolo, incluindo até mesmo o Lerna. Mas a arrombada ignora todos os agentes que estão dentro do rolo resgatando civis que foram engolidos por ele. Nisso aí a Nagi e o Harumasu ficam tentando ali de alguma forma defender a galera que tá dentro do rolo, resgatando as pessoas. Ô, mano, Harumasa, cara, ele tá ferrado, mano. E do outro lado a mulher fala que ela será um sacrifício necessário para salvar o resto da cidade. E nisso a Miyabi vai simplesmente mandar essa. 長官、5分いただきたい。誠のコアが特定できないのなら
奴が生成したコアを片端から全て切るのみ。208名の命に与えられるべき5分だ。お嬢さんが強いのは知ってるわ。けど世の中万有じゃどうにもならないの。フォローの中で戦ったことが。Eita! Pera aí, parou, deixa eu ver aqui, ó. じゃどうにもならないの。フォローの中で戦ったことが。Miyabi saltou do helicóptero em direção à Esfera Negra. Ela pediu 5 minutos, mas 2 minutos foram apenas para ela adentrar a Esfera Negra. E assim que ela entrou, ela já deu de cara com as dimensões colossais daquela criatura. E em menos de 3 minutos, a Esfera Negra entrou em completo silêncio. Ali dentro havia morrido o Etéreo Lerna e havia nascido a mais nova caçadora do vazio. E com a nossa caçadora apresentada, vamos ao capítulo 5 da história de Python. Finalmente o Perryman se recuperou da queda do dirigível e contou toda a verdade. Não tanco o design desse boneco em jogo, na moral. Ele na verdade era só um pau mandado. A verdadeira chefe por trás da visão era sua secretária, a Sarah. Quando foi preso, ele meio que tentou fazer uma chantagem com ela, tipo, se eu for preso eu vou vazar que você orquestrou tudo, viu? Só que ele não tava tipo, a ideia não é boa, é porque você tomou um tiro na cabeça. Esperando que ela ia ser fria no nível de encomendar a queda do dirigível com ele dentro, com um monte de gente. Então agora ele tá todo desesperado, soltando tudo que ele sabe pra tentar pelo menos livrar o pescoço dele. E o motivo dela ter feito tudo isso e sair de impune foi porque ela tem a ajuda de um certo policial influente, o Just Briggs. A Sarah... Quem tá surpreso? Eu não estou surpreso. Briggs são seguidores do culto dos exaltistas, aquele culto que a antepassada da Miyabi chegou a captar o líder no passado e que agora voltaram de novo, cara, e lançaram a segunda parte só desse arco, mano. Deus os rolos como se fosse uma bênção. O Briggs teve contato com o culto depois que ele ficou preso naquela Esfera Negra no passado, onde ele salvou diversas pessoas, como a Zuyuan, e ali ele teve contato com a entidade chamada de O Criador, e esse Criador aí curou ele de toda a sua corrupção e converteu ele à sua religião. Até rimou sem querer. E aparentemente o monstro do monumento chamado Sacrifício é algo criado por eles. Tanto que no capítulo 1 a Corporação Visão queria a licitação da obra do antigo metrô para ter acesso à Esfera Negra que dava acesso ao monumento do Sacrifício. E quando a Coleda derrotou o Sacrifício lá no capítulo 2, foi o Briggs que vazou a rota do transporte do corpo do bicho para eles tentarem roubar. Já o capítulo 3 foi para derrubar o dirigível do Perryman para se livrar dele. E no capítulo 4 são eles que oferecem ao Lucius a proposta de acabar com o Lago de Fogo. Ou seja, tudo foi orquestrado por esses arrombados aí. Bando de trouxa. Só que o maior obstáculo para o culto é a Miyabi. Ela não é apenas uma mina foda com a medalha de caçador do vazio. Ela é uma mina muito... um símbolo de esperança para o povo de Nova Eridu. Porque o povo sabe, independente do que surgir no rolo, essa menina vai esbagaçar sem dó. Então é muito importante que eles destruam a imagem da Miyabi. E como bem, a Sarah disse que descobriu um grande segredo da família Hoshimi. Com o Perryman falando todas essas provas do envolvimento da Sarah e do Briggs, a Nicole pensa, pô, já que a gente tem provas, eu vou chamar a conhecida aqui. E ele chama a Miyabi a seção 6. A Nicole é Pô, louco, Nicole, como assim? personagem com mais contatos Ela é a rainha dos contatos, agora só spawnou esse personagem aqui. nesse jogo todo. O grande problema é que eles não têm provas suficientes. E ainda por cima, eles estão acusando uma figura muito importante de Nova Eridu. Ainda mais no período da eleição, e isso acaba criando um climão ali entre todo mundo. A seção 6 diz que vai levar o Perryman e vai levar o protagonista também, pois eles já estavam observando nossos passos há um bom tempo e, como eu já disse, proxies não são muito bem vistos pelas autoridades. Nisso começa a discussão ali, todo mundo pegando o cabo das suas armas. Aí a Nagi já cospe fatos ali, porque ela essa é tão boa, cara, misericórdia, mano. Ai, que eu não consigo lembrar de tudo, mas a mano é muito boa, cara, não tem como não. e a dos fatos. Nisso a Nicole já chama ela de nerd, e a Nekomata vai só completa o combo do xingamento com どうせあんた Oh. 学校で一人も友達いなかったでしょ。
Um grupo começa a atirar na direção deles e a Miyabi simplesmente corta a bala em dois. Detalhe especial para o líquido do interior do projétil que mela a lâmina da Miyabi. E aproveitando a confusão, nossos protagonistas aproveitam para fugir do local. No meio da fuga, um míssil explode nos pneus e somos arremessados para dentro da Esfera Negra. Nisso a Miyabi nos segue até lá, formamos uma parceria até achar uma saída da Esfera Negra, porém no momento que ela recolhe a espada para a bainha dela... Pela troca de olhares, o protagonista já se liga. Tenho que fazer a lâmina da Miyabi entrar na bainha. Lá e... Lá ele! Parei. A seção 6 dá um voto de confiança e passa a nos ajudar. O problema é que parece que tudo isso foi planejado pelos exaltistas. Já que o Perryman estava sendo rastreado todo esse tempo e aproveitando que a seção 6 estava secretamente com ele, o Briggs arma uma armadilha para acusá-los de ocultar um fugitivo da polícia e prende a Miyabi e leva com eles. A grande dúvida é, por que o Briggs e a Sarah levaram a Miyabi presa? Bem, vamos ver na loucura. aproveitando que a Zuyan tá com a gente e ela aparenta ser próxima da família da Miyabi, eles ligam para a mansão da família Hoshimin, mas a governanta fala que o patrão tá participando de um evento com o prefeito, já que é o dia da eleição do chefe da polícia, e isso é algo muito importante. Então a gente liga pro Linkaon, já que os serviços Victoria servem aos ricos de Nova Eridu, então muito provavelmente eles sabe de alguma estão coisa. participando desse evento. Através do Linkaon, a gente consegue passar o telefone pro pai da Miyabi, o Soichiro, e quando contamos que ela foi presa e que estão querendo fazer algo mal a ela, sim, o cara dá risada. Pelo simples fato que a filha dele é nada mais, nada menos do que uma caçadora do vazio. Preocupação dele Que óbvio, né? Ela usou como pra ela pra matar esses caras. é com as pessoas que estão procurando encrenca com ela. Só que o tom bem-humorado do homem muda completamente quando citamos o estranho incidente com a espada lá atrás. O Soichiro nos conta sobre a Senkauda, a espada amaldiçoada passada em geração em geração na família Hoshimin. Essa espada foi a fonte do poder de todos os espadachins da família ao longo das gerações, ao custo de consumir a vida deles e a sanidade também. Por ser a fonte de poder que possibilitou a família executar diversos feitos grandiosos para os Hoshimin, aquela espada não era amaldiçoada, mas sim um grande orgulho da família, menos para os pais da Miyabi. Eles fizeram de tudo para afastar a filha da espada, e a mãe da Miyabi só recorreu a ela por ser o único jeito da Miyabi sair viva do Holo Zero. Anos depois, o Soichiro de alguma forma conseguiu criar uma bainha para Senkauda, um artefato tecnológico que sela o poder da espada e torna ela apenas uma lâmina comum. E esse é o grande segredo da Miyabi. Tudo que vimos ela fazer durante o jogo todo, a luta dela contra a Ninive, quando ela derrotou a Ethereal Lerner e se tornou a caçadora do vazio, durante todo esse tempo ela estava usando apenas a própria força. Zica pra cacete! Muito foda. Porém, preocupante também. Se a espada da bainha da Miyabi está com problemas, significa que ela pode perder a sanidade como aconteceu no passado. Porém, dessa vez ela não vai estar cercada de etéreos no Holo Zero. Dessa vez, ela pode estar cercada de pessoas. E esse é o plano da Sarah. Ela tira a espada da bainha e joga a Miyabi no meio do comício do Briggs que ele estava fazendo discurso. E em instantes, o instinto assassino da Senkauda domina a Miyabi. Nessa cena, a gente anda tentando controlar a vontade de matar da Senkauda. Quando eu joguei, eu percebi que havia a opção de atacar as pessoas, mas eu não sou um psicopata, então não apertei. Então eu nem sei se eu poderia atacar. Se tipo, tem algum psicopata aí que fez isso. Eu não fiz, eu não apertei na sufrência, não.
na sua play? Deixa aí nos comentários se dá pra matar o pessoal. Quando acorda, a Miyabi percebe que está dentro de uma esfera negra segurado pelo protagonista e pela Azul Yuan. No momento que ela parecia que iria perder o controle, os dois jogaram ela pra dentro da esfera negra que fica perto do porto, impedindo assim que ela atacasse as pessoas do comício. Ela está bem fraca por conta do esforço que ela fez para tentar controlar a Sem Cauda, então a Azul Yuan pede pra gente ir atrás do Briggs, enquanto ela fica ali cuidando da Miyabi. Vendo que o seu plano falhou, o Briggs entra correndo na esfera negra, mas a seção 6 consegue acompanhar ele. Estranhamente, ele parece pouco intimidado e do nada ele faz isso. Briggs se torna mais que um etéreo, mais que um humano corrompido. Ele se torna um sacrifício, semelhante ao monstro do monumento, com uma pequena diferença: ele mantém a razão e ainda consegue falar. O poder dele é devastador. A seção 6 até dá conta no começo, mas depois a Sarah aplica uma segunda dose do soro no Briggs e ele acaba se tornando ainda mais poderoso. Esse momento é do caralho. A animação, a música, todos os personagens que você conheceu ao longo do jogo, tirando a número 11, tadinha, todos estão ali te ajudando na sua batalha final. O sentimento é: tudo que passamos no jogo foi pra esse momento. A Cisa literalmente também tá o nariz e disse que aquele boss vai ser dela, mas desculpe, minha querida, esse capítulo é deles. 私の敵だ。すみません。ここまでありがとうございます。もっと残業か。A boss fight quando o Briggs é um pouco chatinha. Ele invoca esse braço gigante e você tem que destruir o mais rápido possível para ele não carregar a força. Ele é meio complicadinho de derrubar, mas por sorte temos em mão a melhor personagem do jogo inteiro, que por uma coincidência do destino, veja só, tem um elemento que dá mais dano nesse boss. Que maldade você fez comigo. Vendo que vai perder, o Briggs começa a acumular o máximo de poder possível, puxando a espada demoníaca gigante de dentro de um portal. A equipe da Miyabi se aproxima, mas ela manda eles ficarem para trás. Ela vai cuidar disso com as próprias mãos. E quando o Briggs ataca, presenciamos um dos momentos mais épicos da história do ZZZ. Ai, meu Deus do céu! Perdão, desculpa. Minha mãe do céu!
Essa é a minha cena favorita do ZZZ. Foi um momento do ZZZ onde eu falei, puta que pariu, esse jogo é do caralho. Eu arrepiava toda vez que eu assistia. Até o dia que eu ia pro fundo e percebi que os Teves botaram a porra da estátua com o cu virado pra cima do porto lá atrás. Com o fim do capítulo 5, já de tabela, o jogo já joga a gente numa quest onde chegamos num beco e encontramos essa personagem. Mas isso aí fica pra outro dia. E foi por Filha da mãe! tudo isso que o ZZZ se tornou um dos meus jogos favoritos. Não porque ele é um jogo perfeito, muito pelo contrário. Eu tinha várias críticas a ele, mas pelo menos foi um jogo que soube reconhecer seus defeitos e procurou melhorar ao longo do tempo. Lá no começo do jogo, o Mestre Lata tinha um café específico para cada item do jogo. Hoje em dia, tem um café para energia e um café para aumentar o drop de itens. No começo do jogo, eu tinha que procurar na internet guias para builds, qual habilidade upar, melhores times pro personagem. Hoje em dia, na própria aba O já tem dica aí pra ajudar o personagem, tem os upgrades recomendados, discos mais usados para aquele personagem. Eles até adicionaram ao jogo uma aba exclusiva onde você pode ver os guias de como upar cada personagem. Quando o personagem está próximo de lançar, eles deixam um guia de pré-farm para você farmar os itens antes do personagem sair, para quando ele sair, você já ter todos os itens para upar o personagem pro level máximo. Eles estão pegando bonecos antigos do jogo e dando animações novas, que nem aconteceu com a Ellen, só que a Ellen é uma personagem limitada. Ela dá lucro quando vem o banner dela. Já os personagens que estão recebendo upgrades agora são rankesses comuns, personagens que você não devia gostar. Cara, a 11 vai ter uma rework, tô muito feliz por isso. Tá mesmo. Pra você desejar os personagens limitados, mas não, eles estão dando atenção e carinho a esses personagens antigos comuns. Finalmente Eu só queria um banco da Comata, cara. eles anunciaram que o multiplayer de combate tá vindo pro jogo. Na atual Meu irmão comprou um celular só pra isso. segunda temporada, Pra eu jogar junto. vi muitas críticas ao design dos personagens, que eles não estavam passando a mesma vibe inicial do ZZZ. E nessa entrevista eles falaram que vão tentar trazer essa vibe de volta para os futuros personagens. Tipo, é bizarro como eles ouvem todas as críticas da comunidade e buscam melhorar Cara, eu te falei, ZZ é o melhor jogo da Royal, ponto. Simples assim. o jogo. Isso Tipo, não pode não ser seu estilo de jogo, mas é o meu jogo da Royal, pronto. é algo básico, mas acontece com tanta raridade hoje em dia que a gente fica até admirado. Eu vou dar até um elogio meio engraçado aqui. Esse jogo é tão bom que nem parece um gacho. Até por isso eu não acho justo quando reduzem o ZZZ a apenas um jogo de fanservice. Ele tem muitas coisas para melhorar ainda, mas diferente de outros jogos, o ZZZ pelo menos me dá a esperança que pode melhorar no futuro. E eu sei, qualquer dia tudo isso pode mudar, o jogo pode perder todos esses pontos que me fizeram amar ele. Eu não conheço um jogo de conteúdo contínuo que não acabe decepcionando alguma hora, mas até essa hora chegar, eu vou continuar aproveitando os meus dias em Nova Eridu. Cacete, mano. Porra, cacete, mano. Ô, Matheus, parabéns, tá, cara? Vídeo muito bom, mano. Muito bom. Então, gente, essa foi a loucura de ZZ. Um jogo que eu amo muito. Eu gosto muito do jogo, mano. Muito obrigado por tudo. E, gente, até amanhã. Voltei aqui só pra terminar o vídeo. Que eu falei que ia dar uns tiros aqui. Vou dar os 10 tiros e ver se o Hugo vem, mano. Se o Hugo vier, vai ser o homem mais feliz do mundo. Pra acabar o vídeo com chave de ouro. Tadinho? Vamos pegar o vídeo de chave de ouro. Não, não veio. Ah, que bosta. Nossa, não viu nada, cara. Ah, veio uma coleda. Pode dar um tiro, pode dar mais um tiro. Pera aí. É sério isso? Beleza. Espero ter essa minha reação e até amanhã, né, gente? Até amanhã.